Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o módulo 1 do nível Master. A disciplina será o Antigo Testamento, livros históricos. E hoje nós vamos estudar a aula de número 5, que é os livros de Josué, Juízes e Ruth. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Lembrando que essas palavras foi o próprio Deus que disse a Josué. O próprio Deus disse a Josué. Aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 34, Deuteronômio narra a morte de Josué, aliás, narra a morte de Moisés, não é? E é interessante que diz aqui no capítulo 34 que Moisés morreu e nunca mais se viu o seu corpo, não é? Nunca mais se viu. E o povo chorou e o povo lamentou. Não é? Diz aqui Deuteronômio 34, versículo 5. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Não é? Lá na frente, na carta de Judas, a Escritura vai dizer que Satanás quis lá pegar o corpo de Moisés. Para que Satanás foi fazer isso? Não é? Por que ele fez isso? Para o povo virar idólatra, não é? Voltar à idolatria, venerar e adorar o corpo de Moisés. Só que diz o texto lá que Deus enviou o arcanjo Miguel para ir lá para repreender o inimigo. Então, Moisés morre, diz aqui o versículo de número 8, que o povo pranteou durante 30 dias, como eu disse já em aulas passadas. Esse capítulo 34 aqui, a maioria dos estudiosos compreende, foi registrado por Josué, né? Até mesmo porque narra a morte de Moisés e morto não escreve nada. Então, foi Josué que concluiu aqui o capítulo 34 e é o link para aqui Josué capítulo de número 1. Não é? E aí o próprio Deus fala aqui com Josué, esse versículo que acabamos de ler. Deus vai dizer para Josué: medita nesse livro dia e noite, Josué. Tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Lembrando que esse livro aqui são os 5 primeiros, não é? Era um ensinamento a Torá, os 5 livros de Moisés. Era a Bíblia que existia até então. E Deus deixa certo, claro, nítido. Se você fizer tudo conforme está escrito, você vai fazer prosperar o teu caminho. Você vai agir com prudência em todas as suas ações. Então, nessa matéria, na matéria de livros históricos, nós vamos estudar a história do povo de Israel. Lembrando que essa classificação aqui no nível Master, nós estamos estudando na outra matéria Pentateuco, livros históricos. Na aula inaugural eu falei, não é, de todas as disciplinas que vamos estudar, e essa classificação é a classificação protestante, não é? Por quê? A Bíblia hebraica, eles dividem Torá, Salmos e Profetas, não é? Que é aquilo que o Senhor Jesus vai dizer lá na frente em Lucas 24, 44, dizendo que era necessário se cumprir tudo que dele estava escrito, não é? Na lei, nos Salmos e nos Profetas. Os Salmos incluem os livros de sabedoria, que nós vamos estudar, os livros poéticos e os livros dos profetas, todos os livros profetas, e a lei, ele faz essa distinção. Agora, para nós protestantes, foi feita uma subdivisão só para facilitar o entendimento. Estamos na outra matéria estudando o Pentateuco, que são os 5 primeiros, e agora nós vamos estudar os chamados livros históricos. Esses livros históricos são 12, conta a história do povo de Israel, que vai desde o livro de Josué até o livro de Esther. Então, o livro de Josué, o livro de Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Lembrando que no Antigo Testamento, como são livros, né, a nomenclatura teológica é primeiro, gênero masculino. Primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Samuel, segundo livro de Reis. Já no Novo Testamento, como são cartas, né, epístolas, missivas, essas 3 palavras, carta, epístola, missiva, são palavras sinônimas. Então, todas são do gênero feminino. Por isso se diz primeira carta, segunda carta, e assim terceira e assim por diante, tá? Então, voltando aqui, os livros históricos têm esse nome porque eles registram a história do povo de Israel. Então,
Eles são subdivididos no primeiro período, que é o período da teocracia. O que é a teocracia? O governo de Deus. Né? O governo de Deus, Israel, sobre a liderança direta do Senhor. E os 3 primeiros livros que relatam mais isso, que é o livro de Josué, o livro de Juízes e de Ruth. O segundo período traz a monarquia, não é? Quando Israel é governado pelos seus reis. Né? Esse período de monarquia é o que relata os livros de Samuel, o livro de Reis e o livro das Crônicas. Lembrando que para nós foi subdividido, na nossa escritura, na nossa tradução, foi subdividido em 2. No original, o livro de Samuel é um só, o livro de Reis é um só e o livro de Crônicas é um só, mas foi dividido para facilitar o entendimento. Tá? E o terceiro período aqui da história do povo de Israel vai narrar o período do cativeiro, que é Israel sob o governo de povos estrangeiros, né? Que são os livros de Esdras, Neemias e Esther. Lembrando que nós vamos estudar no decorrer dessa matéria cada um desses livros, tá? Na aula de hoje nós vamos já começar, depois dessa breve introdução, nós vamos estudar já o livro de Josué, o livro de Juízes e o livro de Ruth. Então vamos lá. O livro de Josué é o primeiro dos 12 aqui da história, né? Josué é servo de Moisés, serviu a Moisés durante 40 anos, Moisés morre e aí Deus vai falar com Josué. Deus já havia dito a Moisés para Moisés impor as mãos sobre Josué e lhe delegar a unção, a autoridade, porque Deus havia deixado claro para Moisés que iria o levar, o recolher, e Josué que teria a incumbência de dar prosseguimento à obra, de dar prosseguimento ao projeto do Senhor, que era de colocar o povo na terra prometida. Então, o próprio Deus vai falar com Josué e o próprio Deus vai dizer para ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aqui, livro de Josué, capítulo 1, versículo número 5, diz assim: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Lembrando, amados, que a Escritura diz que saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Só que acompanhe comigo uma conta e um raciocínio simples. Suponha que cada homem tivesse uma esposa só. Estamos falando já em 1.200.000 pessoas. Suponha que cada casal tivesse um filho só. Já estamos falando em 1.800.000 pessoas. Só que naquela época, não é, os casais tinham muitos mais filhos. Então a maioria dos estudiosos compreendem que estamos falando aqui de uma multidão de pelo menos 5 milhões de pessoas. É muita gente, não é, para Moisés liderar e depois aqui para o Josué. Não é? E o Moisés tinha uma intimidade com Deus que era fantástica, a intimidade que Moisés tinha com Josué, com Deus, não é? A intimidade que Moisés tinha. E aí o próprio Josué, segundo eu te disse no início aqui, a maioria entende que o final aqui de Deuteronômio, capítulo 34, foi escrito por Josué, diz aqui o versículo 10, Deuteronômio 34, 10. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé, Deus, houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais, portentosos e maravilhas semelhantes àquelas que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos, contra a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou à vista de todo o povo de Israel. Então, o texto aqui fala da intimidade que Moisés tinha, da comunhão que Moisés tinha, né? E aqui pelo contexto de Josué capítulo 1, quando Deus vai falar como Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, não é? Versículo número 2, Josué 1:2. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. O contexto aqui do capítulo 1 é que Josué ficou inseguro, temeroso, hesitoso. Afinal de contas, a responsabilidade era grande. Não é? O peso da liderança era muito grande. Houve momentos, se você ler lá em Números 11, depois leia lá Números 11, Moisés ficou enfadado do povo, da situação, a ponto dele falar: Senhor, eu não aguento mais essa carga. Se for para continuar desse jeito, é melhor o Senhor me matar. Não estou mais aguentando. Não é? E aí Deus vai dizer: calma, Moisés, calma. Chama os 70 anciãos aí do povo, que eu vou descer sobre eles o mesmo Espírito que está sobre você, o Espírito Santo.
né? Vou colocar sobre eles para eles te auxiliarem. Josué sabia da responsabilidade, sabia do peso. É por isso que o próprio Deus vai o animar. O próprio Deus vai o levantar e o próprio Deus vai dizer, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E essa palavra, querido, querida, serve para mim e para você. Você pode estar enfrentando lutas, problemas, dificuldades, né, grandes desafios, mas Deus colocou aqui um guerreiro que é Josué, e você é um guerreiro, uma guerreira, no linguajar bíblico, um varão valoroso, uma varoa valorosa. Então, se esforce, Deus é com você, Deus é contigo. Essa palavra serve para você também, seja valente, seja corajoso, porque Deus é contigo. Então, o livro aqui de Josué é o elo entre os livros de Moisés e a continuação da história, não é? Moisés é o líder que demonstra a glória e o poder de Deus, e Josué vai ser o líder, o general militar que vai conduzir o povo em diversas batalhas, diversas. Depois você lê lá o capítulo 13 de Josué, eles venceram 31 reinos, 31 batalhas, foram muitas lutas, mas eles conquistaram, eles venceram, porque o Senhor era com eles. Do mesmo jeito você vai vencer também, querido. Você vai vencer, eu não sei quais são as lutas que você está travando, talvez você que está assistindo aqui agora, está fazendo o curso, está aprendendo mais a palavra, talvez esteja sendo uma luta para você conhecer a Escritura, talvez além dessa luta para conhecer a palavra, você esteja enfrentando um problema de saúde, um problema financeiro, conjugal, independente das lutas. Seja forte, seja corajoso, o Senhor é contigo. Então, continuando aqui, o livro de Josué leva o nome do escritor, não é? Que é Josué, e é interessante que o nome Josué, lembrando que Josué, se você ler lá o livro de Números, o nome de Josué era Oséias, e aí o Senhor vai mudar para Josué, né? Vai mudar para Josué. A raiz do nome Josué em hebraico é Yeshua, que significa Yahvé salva, o Senhor é salvador. Então Yeshua é a mesma raiz para o nome Josué, para o nome José e para o nome Jesus, não é? E aí na forma mais abreviada de Yeshua é Yeshua, que já é uma revelação profética do nome do Senhor Jesus, tá? Então, muito bem, Deus fala aqui com Josué, Deus manda ele fazer aqui a liderança, reunir as tribos que iriam atravessar o Jordão, Deus confirma a liderança sobre Josué, e aí a primeira estratégia, não é, que ele vai ter, eles estão acampados em Sitim, do lado de cá do Jordão, ele envia 2 espias lá à terra de Jericó, a Jericó, tinham que atravessar o Jordão, chegar lá do outro lado e espiar Jericó, não é, ver como era, e os espias vão lá. E aqui no capítulo 2 de Josué, o texto vai narrar a respeito dessa ida dos espias. De algum modo, os guardas, o exército lá de Jericó, fica sabendo que os espias estão lá infiltrados, os guardas vão atrás. A Raabe, a prostituta Raabe, que morava em cima do muro de Jericó, ela esconde os espias, né, esconde, e eles são guardados aí de serem mortos, né, de serem descobertos, né, e mortos pelo exército de Jericó. E aí Raabe diz lá, né, no livro, na carta dos Hebreus, que ela fez isso pela fé. Não é? A carta de Tiago também diz no mesmo sentido, ela fez isso pela fé, porque ela vai dizer o seguinte, eu vou ler para você, só que eu vou ler agora nessa tradução aqui, na Almeida, a tradução Almeida aqui de Josué, no capítulo 2, as palavras da Raabe, depois eu leio na King James também, mas deixa eu ler aqui logo na Almeida. A Raabe diz assim, ó, Josué capítulo 2, versículo 9, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha só, desmaiados diante de vocês. Aqui, deixa eu ler agora na King James. Sei que Yahvé, versículo 9, sei que Yahvé vos deu de algum jeito, né, as histórias que a Raabe, o povo de Jericó, ouviu sobre o Deus que libertou os egípcios, libertou os hebreus do Egito, abriu o mar vermelho, coluna de nuvem, coluna de fogo, as maravilhas que Deus tinha feito, de algum jeito a Raabe ouviu. E quando ela ouviu, ela acreditou, esse Deus é de fato o único Deus, é verdadeiro, é poderoso, e por isso que ela vai dizer, nosso coração está desmaiado. Aqui na King James, o final do versículo 9 diz, estamos tomados de pânico diante de vós. O versículo 10 diz assim,
Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizesse aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruísse completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima dos mais altos céus, embaixo na terra. Olha que declaração que a Raabe está fazendo, que declaração de fé ela está dizendo aqui. E aí ela faz uma aliança, ó, eu guardei vocês, eu escondi vocês para que os guardas não prendessem vocês, mas vocês vão fazer uma aliança comigo. Eu sei que vocês vão vir, vocês vão conquistar tudo aqui, essas muralhas que o povo, o rei acha indestrutível vão cair, vocês vão vencer porque o Deus de vocês é poderoso, mas do jeito que eu livrei vocês, vocês vão me livrar. A Raabe então faz essa aliança com os espias e os espias dão para ela um cordão vermelho e falam para ela, ó, pega esse cordão vermelho aí e deixa ele na porta, porque quando nós, na janela, melhor dizendo, porque quando nós viermos, esse daí vai ser o sinal. E de fato eles vêm, não é? Aqui continua o livro de Josué, o capítulo 3, fala da travessia do Jordão, o mesmo milagre que Deus fez nos tempos de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, o Senhor vai fazer aqui no tempo de Josué, né? O rio Jordão transbordava e para atravessar uma multidão gigantesca, homens, mulheres, crianças, idosos, gado, tendas, tudo que eles transportavam, o tabernáculo, não é? Tudo o que eles transportavam, era muita gente, era muita coisa, então Deus vai repetir o milagre, Deus vai separar as águas do Jordão em 2 montões para que o povo atravessasse, né? Aí depois Deus manda eles pegarem as pedras no fundo do Rio Jordão, eles pegam para fazer um memorial ao Senhor. No capítulo 5, eles chegam na Terra Prometida, né? Atravessaram o Jordão, eles vão se acampar em Gilgal, e aí Deus vai fazer uma nova aliança, vai mandar eles circuncidarem os filhos, não é? Circuncidarem todos os que ainda não eram circuncidados, são circuncidados, e aí depois eles celebram a Páscoa. Ainda aqui no final do capítulo 5, o texto vai dizer que quando eles comeram os frutos, né, da terra prometida, cessou o maná, não veio mais o maná, e também no final do capítulo 5 narra o encontro que Josué tem com o anjo do Senhor. Aqui, nesse contexto, muitos estudiosos dizem que aqui na realidade esse anjo não seria o Miguel, né? Na hierarquia angelical, a maioria dos estudiosos diz que o Miguel, o arcanjo Miguel, é o general do exército dos anjos, dos anjos do Senhor. Só que aqui, nesse contexto aqui de Josué 5, muitos dizem que na realidade é o Senhor Jesus que foi até Josué. Por quê? Porque o anjo fala para ele tirar a sandália dos pés, não é? Para ele, diz o versículo de número 13, Josué 5,13. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou, não sou dos teus nem pelejo contra ti, venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra em sinal de reverência e lhe indagou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Note que é a mesma coisa que o próprio Deus havia dito a Moisés. Se você ler lá o Êxodo capítulo 3, o livro de Êxodo, quando Moisés tem um encontro com o Senhor, quando o Senhor se encontra com Moisés lá no Monte Sinai, Deus manda Moisés também tirar as sandálias dos pés, em reverência, né? E aqui do mesmo sentido. Anjo de Deus não recebe adoração, tá? Anjo de Deus não recebe adoração. Lembra lá do Apocalipse, quando João vê um anjo, ele vai se prostrar e o anjo levanta e diz, levanta que eu sou conservo teu, adora a Deus. Anjo de Deus não aceita adoração. O próprio Deus sim, por isso que a maioria dos estudiosos diz que aqui é o Senhor Jesus, né? Porque manda ele tirar a sandália dos pés e ele já está prostrado em reverência, né? Lembrando também que os anjos caídos, Satanás e seus demônios, são eles que querem adoração. Satanás quer ser adorado porque ele quer estar no lugar de Deus, tá bom? Então, aqui no capítulo 6 de Josué, narra a conquista
não é, da cidade de Jericó, a estratégia que Deus mandou ele usar, não é? E aqui é interessante, amados, como destaca no livro de Josué a questão da fidelidade e da obediência a Deus. Independente do número de soldados, independente do grau de dificuldade, do tamanho dos inimigos, porque eles chegaram a enfrentar gigantes, independente de tudo isso, a obediência e a confiança a Deus fez o povo vencer, fez o povo ter êxito, vitória. E do mesmo jeito hoje, fé é princípio espiritual, obediência também. Quando nós cremos e obedecemos, colhemos os frutos da obediência, da fidelidade, as recompensas, não é? Então, aqui no capítulo 6, eles conquistam a terra de Jericó, a cidade de Jericó, as muralhas, Deus derruba abaixo, Deus dá a estratégia, eles rodearem uma vez a cada dia e no sétimo dia 7 vezes, tocar o chofar, as trombetas, né, bradarem, o muro caiu abaixo. O Josué diz, só vai ser poupado Raabe e a sua família e quem está na casa dela, Então, ele cumpriu, não é, o acordado com a Raabe. E é interessante que aqui Deus vai deixar de maneira clara também que todo o ouro, a prata, tudo deveria ser levado para o tabernáculo. Tudo que fosse pego, porque a primeira cidade, Deus quer deixar bem claro para que o povo entendesse, era a primeira, a primícia, tinha que ser do Senhor. No capítulo 7 vai narrar aqui que Acã, ele vai pegar o que não devia, não é? Acã vai pegar a cuia de ouro, ele vai pegar a peça de prata e a capa babilônica e vai resultar na segunda batalha eles perdendo, não é? A segunda batalha contra Ai, por causa do anátema, ele tocou na maldição. Aqui o capítulo 7 narra como Deus mostra isso, né? Ele foi depois apedrejado e morto, Acã e sua família, e aí o capítulo 8 já narra a revanche contra Ai, aí eles vencem, destrói completamente, né? E aí Deus vai à frente do povo, continua agindo, operando. No capítulo 9, narra a astúcia dos gibeonitas que enganaram Josué e o povo. Os gibeonitas eram um povo falso, mentiroso, eles enganaram Josué, tramaram um plano ardiloso, eles colocaram roupas velhas, pegaram sapatos velhos, pães bolorentos, os odres eram sacos de couro, né, que eles usavam para armazenar água, vinho, todos velhos, tudo velho. E foram lá e se passaram por estrangeiros que vinham de longe e acabaram enganando Josué e os líderes das tribos que fizeram aliança com eles para os proteger. E o texto aqui do capítulo 9 vai dizer que 3 dias depois eles descobrem que os gibeonitas, na verdade, tinham enganado eles, né? Tinham se passado por gente de longe, mas eram dali e Josué tinha dado a palavra e foram lá proteger eles. O capítulo 10 narra como esses reis que vinham contra Josué, esses 5 reis invadiram Gibeão, Josué foi lá, o Senhor foi com eles e os venceu, e Josué os venceu. E aqui no capítulo 10 também, né, vai dizer no versículo 12, a batalha estava acirrada, Josué estava com um número menor de soldados, afinal eram 5 exércitos, né, contra o exército de Israel, e é aqui que tem um texto muito conhecido que é quando Josué diz, Josué 10:12, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo e disse, Sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, silencia-se sobre o vale de Aijalon. Então, parou o sol e a lua. Você sabe hoje, né? Aqui o Josué diz para sol, para a lua, porque ele não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje você sabe, não é? Que tanto o sol quanto a lua, eles ficam parados, eles não se movem. O que se move é a Terra que gira, né? Ela dá um giro em torno dela mesma, que demora 24 horas, e ela vai girando em torno do Sol, o que demora 365 anos, né? Os movimentos de rotação e translação. Na realidade, Deus parou a Terra. Como Josué não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, não é? Fato é, aquele dia se prolongou, se estendeu. Qual era o propósito disso? Josué sabia que se a noite caísse, o inimigo, a batalha tinha que parar, porque ia ficar um breu, uma escuridão, o inimigo poderia se reorganizar e voltar mais forte e vencer a batalha. Então que ele libera essa palavra profética e Deus escuta e assim faz, e Josué termina e conclui
a guerra e vence a batalha, os reis fogem e vão se esconder em cavernas, depois ele vai lá, os prende, os mata e vence completamente a batalha. Ele vai vencer diversas outras, o capítulo 11 aqui em diante vai narrar diversas batalhas e conclui lá o capítulo 23 e 24 de Josué, Josué chamando o povo para fazer uma aliança com o Senhor, né? As tribos são divididas, as terras, melhor dizendo, são divididas, e aí ele chama o povo todo a fazer uma aliança com o Senhor. E ele vai dizer lá no capítulo 24, um texto muito conhecido, né? Não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que é o que está lá em Josué 24:15. Todo o povo diz: nós vamos servir ao Senhor, nós vamos obedecer, vamos seguir nos caminhos do Senhor. E assim conclui-se aqui o livro de Josué. Josué morre com 110 anos de idade, foi sepultado nas suas terras, tá? Depois aqui então do livro de Josué, vamos estudar então o livro dos Juízes. Depois da morte de Josué e dessa geração, essa geração de Josué tinha também comunhão com Deus. Por quê? Josué era um líder que tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com o Todo-Poderoso, não é? O Senhor era com ele, abençoava ele, o povo. Só que eles morrem, a geração morre e vem uma nova geração. Uma nova geração que já está na terra prometida, que já está usufruindo da promessa do Senhor. E o povo, com o passar do tempo, acaba se afastando do Senhor e fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Aqui no livro dos Juízes, no capítulo de número 2, o texto vai dizer, deixa eu ler aqui para você, Juízes capítulo 2, o versículo 10, assim: depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das suas orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. E o versículo 11, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. O povo esqueceu de Deus, se misturou. Note que o próprio Josué havia advertido lá no capítulo 23, do versículo 11 diante: guarda a tua alma diligentemente, não vá se aparentar com as outras nações das terras. Note ainda um detalhe, porque é muita coisa, né? Senão a aula fica muito extensa, mas Deus havia dito lá a Josué: Josué, ainda tem muita terra para conquistar e você está velho e cansado, não é? Chegou num nível que o Josué já não tinha mais aquele vigor todo, e aí né, o que já tinham conquistado, e já uma grande extensão de terra, o que foi dividido. Mas ainda ficaram outras nações. E o povo acabou, na época aqui do juiz, se misturando com as outras nações, deixando ao Senhor e caindo na idolatria. E isso foi para a ruína deles, porque quando caiu na idolatria, os inimigos vinham e prevaleciam. De um lado vinham os amonitas, vinham os midianitas, do outro lado vinham os filisteus, e vinha inimigo de todos os lados. Se você tiver aí uma Bíblia de estudo, geralmente na maioria das Bíblias de estudo tem um mapa, né? E tem aí das terras ao redor, Filístia de um lado, Midian do outro, Amon, Moabe de outro, e todos esses inimigos vinham, Amaleque, todos esses inimigos vinham e prevaleciam contra o povo, porque o povo caía em idolatria, se afastava do Senhor. E aí Deus, na sua misericórdia, levantava os juízes, né? Levantava aqui o Otoniel, levantou vários outros, né? A Débora, levantou o Eude, levantou também vários outros, dentre eles o Gideão, né? Capítulo 6 ao 9, fala de Gideão. Depois Deus levanta Jefité, né? Deus levanta vários outros libertadores, um dos que são bem conhecidos, né? O Sansão. Deus vai levantando vários para poder libertar o povo. Durante o período desse juízo, o Espírito Santo vinha sobre cada um desses, né? E com unção, com autoridade, libertava o povo. E durante o período ali do juiz permanecia a paz, mas depois o povo se esquecia de Deus. Diz lá o capítulo 5, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, esqueceram da lei do Senhor, esqueceram da Torá, do ensinamento da palavra de Deus. Não é? E é interessante, amados, que quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós corremos o risco, não é, de fracassar. Por quê? Quando nós vivemos a palavra, Deuteronômio 28, né? A obediência gera bênçãos e a desobediência gera consequências, maldições. Era o que o povo estava vivendo, não é? Então, o livro de Juízes leva esse nome porque Deus levantava os juízes, os libertadores. Juiz não no sentido de judicar, de aplicar justiça no sentido de aplicabilidade de lei, mas no sentido de fidelidade a Deus, de ser o libertador, o salvador, aquele que age em nome do Senhor, que mudava a história. Então, em todo o período aqui, esse período do juízo, nós estamos falando de um período aí de cerca de 300 anos, né? Todo esse período aqui,
O povo só permanecia na presença de Deus quando vinha ali um juiz, um libertador. Nos outros períodos, fazia o que era mal. Todos os contextos aqui, se você ler, vai ser no mesmo sentido. O povo caía em idolatria e se apartava do Senhor. A maioria dos estudiosos, né, e com base também numa tradução, na tradição judaica do Talmud, atribui o livro de Juízes a Samuel. Samuel teria escrito aqui o livro de Juízes, tá? Depois aqui do livro de Juízes, que narra um período de cerca de 330 anos, nós temos aqui o livro de Ruth. A história aqui, o enredo, a narrativa aqui de Ruth, se dá também no tempo dos Juízes. Tanto é que começa, né, aqui o livro de Ruth já dizendo justamente isso, né? Deixa eu ler aqui para você. Ruth, capítulo de número 1. O livro de Ruth começa dizendo... Deixa eu pegar aqui. Ruth, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita. Então, no tempo dos juízes, né? Veio uma escassez e tinha lá em Belém, né, tinha um homem lá chamado Elimeleque, casado com a Noemi, eles tinham os 2 filhos. E olha que coisa interessante, o texto diz aqui que faltou pão em Belém. A palavra Belém quer dizer casa de pão. E o nome Elimeleque, você sabe que o nome na cultura judaica é de um contexto extremamente relevante. Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. Olha que nome bonito, né? O nome Noemi quer dizer doçura, amável. Então, meu Deus é rei casado com a doçura, com a amável. Eles têm 2 filhos, que é o Malom e o Quilion. Um significa doença e o outro significa fraqueza, não é? Doença, enfermidade, o outro fraqueza. Olha só. E eles deixam lá Belém, não oram a Deus, não consultam a Deus e vão para as terras de Moabe. O povo moabita era extremamente soberbo, era um povo que não temia a Deus, que não seguia a palavra do Senhor. E lá em Moabe, os 2 filhos, o Malom e o Quilion, eles vão se casar, não é? Um se casa com uma mulher chamada Orfa e o outro se casa com a Ruth. Aí morre o Elimeleque, depois de 10 anos morre o Malom e o Quilion, fica lá Noemi viúva, a Orfa e a Ruth. E aí a Noemi vai dizer para as 2 novas, olha, vocês são novas, procurem aí homens para vocês se casarem, eu vou voltar para minha terra. E aí a Ruth vai dizer para Noemi, onde você for, eu vou, meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu estou com você. Né? E a Ruth vai junto com a Noemi e voltam para Belém. E aqui o texto vai narrar aqui no livro de Ruth como Boaz vai conhecer a Ruth, não é? E Boaz vai ser descendente de Raabe, e Boaz vai gerar de Ruth a Obed, não é? E ela vai entrar na linha de sucessão, não é? da descendência, da geração do rei Davi lá na frente, não é? E depois vai nascer o Jessé, depois Jessé gera Davi, e lá na frente vai nascer o Senhor Jesus. Então, o livro de Ruth narra a história de alguém que pela fé se torna parte do povo de Deus. E é o nosso mesmo contexto, né? Nós antes não éramos povo de Deus, mas nos tornamos pela fé, quando cremos, quando buscamos, quando decidimos fazer parte do povo de Deus, obedecer à palavra do Senhor, crer e viver. Então, o livro de Ruth narra essa história de amor, de devoção, de redenção. Não é? Diz aqui na apostila, tem uma citação de um autor dizendo que é um camafeu no meio do período negro da história dos juízes. Camafeu é uma pedra preciosa, uma pedra encravada, né? Uma pedra preciosa que está lá guardada, escondida, precisa ser achada. Assim é o livro de Ruth, né? Essa história de devoção. A Ruth, que era moabita, abandonou os deuses falsos, as imagens de escultura, a idolatria, para crer no Deus verdadeiro e seguir os caminhos do Senhor. Então, a tradição também diz que foi escrito também por Samuel, não é? Também foi o profeta Samuel que foi sacerdote, foi também juiz, né? Foi também profeta, ele que escreveu esse livro de Ruth. Então, Ruth é uma mulher virtuosa, é uma mulher de fé que nos inspira, não é? E ela vai fazer parte da genealogia de Davi e depois da do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Se você gostou, aprendeu, na próxima aula nós vamos continuar com os demais livros aqui da história de Israel, os demais livros históricos, né? O livro de Samuel em diante, né? Os 2 livros de Samuel em diante, tá? Se você gostou, está aprendendo, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. E
você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Contribua com essa obra, não é? O Espírito Santo tem te ensinado, tem falado ao teu coração. Faça uma oferta de amor, de agradecimento, né? Está aqui aparecendo os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça aí a tua doação, seja no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander, e depois você envia para este número aqui do WhatsApp o recibo, não é, do teu depósito, da tua transferência, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribeiro Palharim em agradecimento, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!